Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta segunda-feira. Estamos começando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E a intenção do nosso coração é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativa aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também você deixar o seu like e compartilhar esse link aí com o maior número de pessoas que você puder. Compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa e envia para pelo menos 7 pessoas no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã de segunda-feira. Ok? Bom, a nossa reflexão de hoje ela está baseada no Salmo de número 40. É um salmo que nos ensina sobre esperar com paciência pelo Senhor. Eu quero ler então com você este salmo, Salmo de número 40. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, você acompanha, se não, você acompanha a leitura, que diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ele me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do teu livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, e a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que dizem: bem feito, bem feito. Exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Bom, observe que o texto é um salmo de Davi, o rei Davi. E ele nos ensina, nesse texto, algumas lições preciosas para a nossa vida. Veja, era
O rei Davi, escrevendo este salmo, que foi utilizado como um cântico de peregrinação. Enquanto eles estavam indo adorar ao Senhor, eles iam cantando, eles iam adorando ao Senhor, e esse era um dos cânticos. E ele começa nos ensinando que nós devemos aprender a esperar no Senhor com paciência. Há uma outra versão que diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Porque esperar com paciência nada mais é do que esperar confiando. E nós vivemos numa geração imediatista, uma geração impaciente, uma geração que não gosta de esperar as coisas, quer resolver tudo na base de um clique. Veja, quer ver um exemplo muito claro? Quando você pega o seu aparelho celular para acessar um aplicativo, aquele aplicativo começa a demorar de abrir, você já fica impaciente. Quando você envia uma mensagem para alguém e aquela pessoa não responde de imediato, você já fica impaciente, já manda outra mensagem, cobrando a resposta. Daqui a pouco, se aquela pessoa não respondeu, você dá um toque, faz uma chamada para que aquela pessoa então veja que você enviou uma mensagem e ela responda a mensagem que você enviou. Então nós vivemos numa geração impaciente, nós vivemos numa geração imediatista. Mas nós precisamos aprender, à luz da palavra, a esperar com paciência pelo Senhor. Por quê? Porque Deus tem o momento certo de agir. Ele não chega adiantado e ele não chega atrasado. Ele chega sempre na hora certa. Ele age sempre na hora certa. Aquilo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito e é feito no devido tempo. O escritor, o sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 3, ele diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para cada coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Então, se há um tempo para todas as coisas, e se nós entendemos que Deus está no controle da nossa vida, nós precisamos confiar e descansar no Senhor. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, mas é no tempo e do jeito de Deus. No Salmo 46, versículo 10, o salmista nos traz uma expressão do Senhor quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os povos. Então, o desafio de muitas pessoas, e o nosso desafio muitas vezes, é nos aquietarmos, esperarmos, confiando que o Senhor está no controle da nossa vida. Vivemos uma geração ansiosa, uma geração inquieta, uma geração agitada. E mais do que nunca nós precisamos aprender com a palavra a confiar no Senhor e a nos aquietarmos diante do Senhor. Quantas vezes perdemos o sono, perdemos a fome ou comemos além da necessidade porque estamos ansiosos ou preocupados com alguma coisa? A ansiedade e a preocupação alteram o funcionamento do nosso organismo, alteram os nossos pensamentos, alteram o nosso comportamento. Então, nós não podemos permitir que as situações adversas tomem conta da nossa vida. Não podemos permitir que aquilo que está fora do nosso controle controle a nossa vida. Veja, tem coisas que estão sob o nosso controle e nós podemos, então, resolver. Mas tem coisas que estão fora do nosso controle, estão além das nossas forças e a gente não consegue, a gente não pode. A única coisa que a gente pode fazer é entregar nas mãos do Senhor e confiar nele. Crer que ele está no controle e crer que ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Não adianta nos inquietarmos, não adianta nos afligirmos, porque a inquietação e a aflição não vai resolver a situação. Então, qual deve ser o nosso comportamento? De confiar no Senhor, de esperar no Senhor, aguardar o Senhor, nos aquietarmos diante do Senhor. Agora, só consegue fazer isso quem reconhece a soberania de Deus. Quem reconhece a soberania de Deus. E nesse mesmo versículo 1, o salmista ele nos fala da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Quando ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor.
e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Essa ideia de que ele se inclinou nos mostra que ele é grande, ele é soberano, ele é todo poderoso e ele se inclina para nos ouvir, nós que somos pequenos, nós que somos dependentes do Senhor. E olha que coisa gloriosa saber que Deus se inclina para nos ouvir, que Deus está atento ao nosso clamor, que Deus está atento às nossas orações. Então só o fato de saber que Deus está atento ao nosso clamor, que Deus está atento às nossas orações, já deve tranquilizar o nosso coração. Deus está com seus ouvidos atentos às nossas orações. E é interessante que ele diz, olha, eu esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. E o que foi que ele fez? Me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Veja, essa questão da firmeza, de estarmos firmados no Senhor. Quando estamos firmados no Senhor, nós estamos seguros. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Não estamos mais vivendo uma instabilidade, mas uma estabilidade. Por que podemos viver essa estabilidade? Porque nós estamos firmados no Senhor, alicerçados na palavra do Senhor. A nossa estabilidade, ela não depende das circunstâncias que nos cercam. Ela depende da certeza de que Deus está no controle da nossa vida. Se nós formos basear a nossa vida nas situações que nos cercam, aí nós vamos viver uma constante instabilidade. Mas se nós confiarmos no Senhor e na força do seu poder, nós viveremos estavelmente, ou seja, viveremos uma estabilidade por termos certeza de que estamos seguros no Senhor. Ele continua dizendo, versículo 3, ele pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. E essa alegria, essa gratidão, essa certeza de que o Senhor mudou a minha situação, mudou o meu quadro, transformou a minha vida, fará com que muitos vejam essas coisas, temam e confiem no Senhor. E aqui a gente aprende uma coisa também muito importante. Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Você sabia que se você testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, pessoas ao seu redor podem ser abençoadas com o seu testemunho? Você sabia que se você testemunhar das grandezas que Deus tem feito na sua vida, das bênçãos que Deus tem realizado na sua vida, pessoas com as quais você trabalha, convive, se relaciona, poderão ser edificadas e até mesmo transformadas pelo poder de Deus? De repente uma pessoa está passando por uma situação semelhante à que você passou. E quando ela ouve o seu testemunho, ela entende, olha, se Deus pôde fazer na vida daquela pessoa, Ele pode fazer na minha vida também. Se Deus pôde mudar aquele casamento, se Deus pôde mudar aquela história, se Deus pôde mudar aquele filho, se Deus pôde mudar o coração daquele jovem, se Deus pôde mudar a trajetória daquela família, Ele pode fazer isso comigo também. Então veja como é importante testemunharmos do agir de Deus na nossa vida. Quando nós testemunhamos daquilo que Deus tem feito em nossa vida, o nosso testemunho pode servir como instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Então nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. No versículo 4 ele diz que feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança, não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem confiado? Na palavra de Deus, que é a verdade, ou naquilo que as pessoas dizem a seu respeito? Em quem você tem confiado? A quem você tem dado ouvidos? A que tipo de discurso você tem emprestado os seus ouvidos? Tenha muito cuidado com o que você permite entrar pelos seus ouvidos, porque aquilo que entra pelos seus ouvidos vai para o seu coração, influencia os seus pensamentos e podem distorcer e até destruir a sua vida.
Então, é preciso ser mais seletivo, é preciso ser mais criterioso. Não é acreditar em tudo que dizem, não. Nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. É nele que nós temos que confiar de todo o nosso coração. O versículo 5 ele diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar. Há um hino do cantor cristão, o hino 329, que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E aqui o salmista nos fala justamente sobre isso, que são muitas as maravilhas que Deus tem operado para conosco. Deus tem operado em nossa vida. Os propósitos de Deus para conosco são maiores do que nós podemos imaginar. Então, ele diz assim: não há ninguém que possa se igualar a ti. Não há ninguém como o Senhor. Ele não tem comparação. Você não pode, fulano é tão bom quanto Deus, ou fulano é tão legal. Não. Deus é incomparável. Deus é incomparável. E aí ele diz assim: olha, eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Eu tenho certeza que se você parar para relacionar aquilo que Deus tem feito na sua vida, vai faltar caneta e vai faltar papel. Porque Deus tem feito coisas grandiosas na minha e na sua vida. Todos os dias, Deus nos faz acordar, Deus nos dá livramentos, Deus nos provê tudo o que nós precisamos, Deus nos abençoa, nos fortalece, Deus cuida de nós o tempo todo. Então, há motivos de sobra para agradecermos a Deus. O problema de muitas pessoas é que elas se apegam àquilo que não têm e se esquecem daquilo que já têm recebido do Senhor. E quem se apega naquilo que não tem e se esquece daquilo que tem recebido, age com ingratidão e acaba agindo com murmuração. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós tenhamos gratidão e que essa gratidão resulte em adoração ao Senhor. Deus se alegra quando nós reconhecemos o que Ele tem feito em nossa vida. Deus se alegra quando nós somos gratos pelas bênçãos que temos recebido. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã: quando nós somos gratos por aquilo que temos recebido, a vida se torna mais leve, a vida se torna mais suave. E a gente para de murmurar e passa a adorar ao Senhor. Quando nós temos um coração grato, nós paramos de murmurar e passamos a adorar ao Senhor. E a adoração nos aproxima de Deus, nos faz conhecer a grandeza de Deus e nos faz desfrutar da maravilhosa presença de Deus. No versículo 11, os versículos 8 e 9, ele diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça, na grande congregação jamais cerrei os meus lábios, tu o sabes, Senhor. Aqui no versículo 9, ele reforça essa ideia de testemunhar, e ele diz: olha, eu proclamei. Ele não simplesmente diz eu proclamarei, não, eu já tenho proclamado, eu já tenho testemunhado, eu já tenho falado daquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu já tenho falado das boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os meus lábios. Tu os sabes, Senhor. Ele proclamava, ele anunciava as bênçãos do Senhor. Ele testemunhava sobre as bênçãos do Senhor. Agora o versículo 8 é fantástico, porque ele diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Até que ponto realmente nós nos agradamos em fazer a vontade do Senhor? Às vezes nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas aí quando Deus vai e realmente faz a vontade dele, e a vontade dele é diferente da nossa, e a gente fica questionando: mas Senhor, por que não foi do jeito que eu queria? Mas Senhor, por que não foi do jeito que eu esperava? E a gente fica questionando, a gente fica reclamando.
Até que ponto realmente nós nos agradamos em fazer a vontade do Senhor? Até que ponto realmente fazer a vontade de Deus alegra o nosso coração? Sabe o que é que realmente nos leva a nos agradar em fazer a vontade do Senhor? Ter a palavra dele em nosso coração. Ele diz: a tua lei está dentro do meu coração. A tua palavra está no meu coração. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, querido, sabe o que acontece? A nossa vida é dirigida pela palavra. Nós somos levados a conhecer cada vez mais o Senhor, a mudar cada vez mais a nossa vida para agradarmos ao Senhor, para glorificarmos ao Senhor, para exaltarmos ao Senhor. Quanto mais a palavra estiver guardada no nosso coração, mais essa palavra irá dirigir a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas escolhas. A palavra precisa estar guardada no nosso coração. O que é que você tem guardado no seu coração? O que é que você tem deixado entrar no seu coração? Às vezes a mágoa, o ressentimento, a tristeza, a dor, o lamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Substitua tudo isso pela palavra de Deus, porque a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Então, se você guardar no seu coração a palavra do Senhor, essa palavra que é viva e eficaz trará vida e direção para a sua vida. Trará vida com qualidade, que Jesus fala em João 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E uma vida abundante, uma vida com qualidade, não é uma vida sem problemas, mas é uma vida que se vive na presença de Deus, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. No versículo 11, então, ele diz: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Aqui ele fala da misericórdia e da graça de Deus. A graça é receber aquilo que não merecemos. E a misericórdia é não receber o que merecíamos receber. Então, pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Então, pela graça, nós somos salvos. A salvação não é mérito nosso, não é merecimento nosso, é graça de Deus. E pela misericórdia de Deus, nós não somos destruídos. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos nos destruído. Então, o salmista pede ao Senhor: ó Senhor, não retenhas de mim as tuas misericórdias, e que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Versículo 13, ele diz: agrada-te, Senhor, em me livrar, apressa-te em me socorrer. Ele reconhece que o livramento e o socorro vêm de Deus. E aí ele finaliza com os versículos 16 e 17, dizendo: exultem em ti, exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Você lembra do que eu disse lá no início? Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi. Então, quando ele diz eu sou pobre e necessitado, ele não está falando de uma condição socioeconômica. Ele não estava dizendo que era pobre de riquezas ou pobre de poder. O que ele está dizendo aqui é que ele dependia do Senhor. Eu não mereço, mas o Senhor tem cuidado de mim. Eu não mereço, mas o Senhor tem me libertado, tem me amparado. O Senhor tem cuidado de mim. Eu sou pobre e necessitado. Eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor tem cuidado de mim. Eu não tenho nada a oferecer comparado àquilo que o Senhor oferece para mim. Mas eu posso dedicar a Ele a minha vida em gratidão por aquilo que Ele tem feito por mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Veja, quem está falando isso é o rei
Davi, um homem com um poderoso exército, um homem com poder, um homem com riquezas, mas ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor tem cuidado de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Mesmo sendo rei, mesmo sendo autoridade, mesmo tendo poder e riquezas, mas eu sei que a minha libertação, a minha segurança vem do Senhor e Ele tem cuidado de mim. Querido, que você possa nessa manhã ser motivado por essa palavra a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a depender do Senhor e a viver para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por estarmos aqui iniciando mais uma semana, iniciando mais um dia em Tua presença e poder, ó Deus, compartilhar a Tua palavra. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre todos que estão nos ouvindo nesse momento e sobre todos os que haverão de assistir também em outro horário. Pai querido, que todos tenham a alegria e o privilégio de confiar no Senhor e descansar no Seu poder. Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado pelo final de semana que tivemos, por mais essa semana que se inicia, que o Senhor bondosamente nos conduza em todas as coisas para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Então, não esquece de compartilhar. Agora, você já assistiu a esse vídeo, eu creio que essa reflexão, essa devocional abençoou a sua vida. E se realmente abençoou a sua vida, compartilhe para também abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.